O bairro da Restinga carrega em seu nome o significado de pequeno arroio com as margens cobertas de mato, caracterização inicial do bairro, que teve sua criação por meio da política urbana de modernização da cidade. Essa que, na verdade, seria uma suposta revitalização que aconteceu durante o período da ditadura militar e tinha como política efetiva retirar os negros e pobres das áreas centrais da cidade de Porto Alegre. O nosso bairro foi erguido por aqueles que a sociedade tentava esconder e dizimar. Nos colocaram em um espaço a 22 quilômetros do centro da cidade. Sem luz, sem empregos, sem infraestrutura, combinaram de nos silenciar e nós combinamos de resistir. A Restinga atualmente tem um contingente populacional 3 vezes maior do que aquele pensado inicialmente e é o terceiro bairro mais populoso da cidade, com 51 mil habitantes. Apesar de todos os problemas estruturais que colocaram à prova seus primeiros moradores, foi através de um empenhado trabalho de organizações comunitárias que o bairro tornou-se oficial. Hoje, a Restinga conta com 85 transportes, posto de saúde, criação cultural ativa com slam, bailes, batalhas de rap, estúdio de dança, pista de skate e sendo considerado um autossuficiente núcleo urbano de Porto Alegre e cultural. Alvo. Salve, salve, rapaziada! Sou o J. Fidelix, estou aqui no Alvo Cast, né? Mais um Alvo Cast da Alvo. Esse especial aí que tá rolando, que é o Memórias do Bairro. E hoje a gente vai falar sobre o bairro Restinga, A gente vai falar sobre o bairro Restinga, mas antes ativa as notificações aí, ativa o sininho para ficar bem atualizado nos conteúdos que a gente vai estar gerando aqui do Alvo Cast. Então hoje estou aqui com meu amigo parceiro, né? André Jesus. Tudo bom, André? Como é que tá? Bom. Tudo certo? Então, André, queria que tu falasse, né? Tu que é uma referência da Restinga aí, um cara que tá sempre envolvido nos movimentos artísticos e culturais, principalmente. Queria que tu falasse um pouco da tua infância na Restinga, cara. Como é que tudo começou, assim? Como é que tu chegou na Restinga? Qual foi teu primeiro contato com o bairro? Beleza. Então tá, sou André de Jesus, né? Enfim, sou morador da Restinga. Primeiro agradecer, né, o Ponto de Cultura Alvo, né? Acho que uma iniciativa das mais importantes aí, né? Que tá acontecendo no Brasil inteiro. Movimento cultural, artístico, social, né, para produzir tecnologia, conhecimento de qualidade, né? Memória do Bairro é um nome muito importante, porque esse nome foi construído, a ideia, não um nome, mas uma iniciativa foi construída com uma pessoa bem importante aqui da Zona Norte, eu vou ter que falar, né? Sim, claro. Falar do Galo Missioneiro, né, morador aqui da Zona Norte, enfim, esses Brasil a vida inteira. Mando um grande abraço aí pro nosso governador Olívio Dutra. Que criou isso, quando foi prefeito de Porto Alegre, ele criou esse projeto, né, Memória do Bairro. Tem um livro, inclusive, tem os livros. Os livros, né, e o primeiro foi o Bairro Restinga. Pode crer. Então começa por aí, assim, eu vou conhecer um pouco da minha realidade a partir dessas políticas públicas, de pessoas, né, de políticos, gestores que pensam na comunidade, pensam a cidade de uma maneira mais ampla, não a cidade só para quem tem dinheiro ou para quem tem condições de comprar, né, comprar a sua educação de qualidade, a sua cultura, etc. Né? E pessoas que, de certa forma, não têm isso como uma prioridade, porque as condições sociais não possibilitam, né? Até as escolas públicas são escolas de excelência em Porto Alegre, mas não é o caso. Então, a Memórias do Bairro Restinga, para mim, ela parte desse princípio de que eu tive a oportunidade de vivenciar a política pública desde pequeno, assim, né? Então, começo a fazer teatro, assim, praticamente as mesmas coisas que tu, o samba, o carnaval, né? Os batizados de capoeira, né? As minhas referências, o rap, né? O hip hop, né? E aí depois disso eu vou me identificar com uma arte que é o teatro, né? Logo com 16 anos eu vou começar a fazer teatro dentro de um banheiro público, dentro de até o Paulo não gosta desse termo, que ele acha que não é adequado, não é adequado, não é um banheiro público, é um vestiário, né? Sim. Das piscinas lá do centro comunitário. Lá que eu começo a fazer teatro e a partir disso eu começo a ver a comunidade de uma maneira diferente, porque quando um jovem de periferia, sem as condições necessárias para poder refletir sobre a sua realidade, as coisas são mais difíceis.
né? As escolhas são mais difíceis, as decisões são mais difíceis, as violências são mais difíceis de interpassar elas, né? Claro que também não poderia também de não esquecer uma outra pessoa que, de certa forma, para mim fez um significado, não no meu sentido mais intelectual, mas no sentido de história, e de perceber a quanto também as histórias, elas não são histórias só de conhecimentos valorosos, eurocêntricos, que eu estou falando de pessoas importantes, enfim, vou também começar por aí pela Restinga, que é o Mr. Mário Pezão, né? Então, assim, não posso esquecer do Mr. Mário Pezão, da iluminação, que também do grupo Jara Musiçote, tudo é referência à Zona Norte, estão falando da Zona Sul. Mas... Pra quem não sabe, era o Mr. Pezão, né? O Mr. Mário Pezão, que era da iluminação, porque fazia iluminação do grupo Jara, né? Auxiliava. Aqui do Metalúrgico, na Zona Norte. Pode crer. Então, que eu não pude ter oportunidade de vir vim uma vez no Jara, aqui na Zona Norte, uma vez, acredito, nessa minha passagem de 15, 16 anos, 17, né, no começo da Restinga, mas eu tive a oportunidade de vivenciar toda a minha infância as festas. Eu fui em todas as festas black da Ritmo Som, que seria o Jara aqui da Zona Norte. Também dar um abraço pro DJ Timaya, que está vivo, está nativa, né? Então deve ser um DJ de festas black, dessa festa black mais antigos daqui da região toda, do Jara e de todos, o Nene, o Gepal, enfim, todos eles, né? O Mano Delcio, não vou falar todos. Mas o DJ Timai. Então, para falar da Restinga, então eu tive a oportunidade, quanto jovem, de ir em todas as festas. Pô, da hora. Black. Todas. Imagina, um jovem, né? Não vai em todas as festas, não é jovem, né? E nesse processo, eu tive aquela oportunidade de vivenciar a história do Racionais, né? A primeira apresentação do Racionais de MCs em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de vivenciar a vinda deles de São Paulo, com acho que é o Holocausto Urbano e o Raio X do Brasil, eram 2 CDs juntos no show, né? Com o DMN, na época veio com o DMN já sem o X, né? O X já não estava no DMN na época que abriu o show do Racionais. Então, assim, eu também com essa idade, 16, 15 anos, 17 anos, eu tive a oportunidade de vivenciar aquela história. E aquela história foi muito marcante para minha vida quanto negro e quanto um agente cultural, um artista, porque eu tive a oportunidade de umas amigas e outros amigos poder estar junto com um grupo no ônibus, nesse dia na Restinga. Eles tinham vindo do Partenon Tênis Clube, com outras pessoas do Partenon, eles entraram e a gente pôde ficar com eles um pouco no ônibus, para conhecer eles, para conversar um pouco deles, né, saber deles como é. Eles já estavam vindo de um show, estavam bem cansados, acho que o Blue estava com a perna quebrada, então eles não estavam muito bem, assim, porque já tinham feito um show na sexta, na Opinião, e no sábado 2 shows. E aconteceu tudo aquilo. E aquilo foi muito importante porque quando eu começo a estudar mais a cultura negra brasileira, a cultura gaúcha negra, e hoje eu estudo Fanon, Oliveira Silveira, então pessoas que eu leio bastante, eu percebo quando falava assim, mas o Brasil tem um dialeto. O que é um dialeto brasileiro, da cultura do negro brasileiro? Tem um dialeto, quer dizer, dialeto, se eu fosse para Angola, como um país que eu quero conhecer, ou Guiné-Bissau, enfim, países da África, África do Sul, enfim, países que eu tenho curiosidade de conhecer, que já pude conhecer a América Central, Cuba e Portugal, que são países aí centrais também aqui para a história do Brasil, né? Cuba menos, talvez, mais Portugal, né? Enfim, da colonização, da opressão que tiveram aqui, da ocupação que tiveram aqui no Brasil. E essa experiência que eu tive de jovem com o Racionais foi exatamente isso, porque assim, quando aconteceu o conflito, quando todo o grupo se reuniu no ônibus para decidir o que fariam, cara, eles ficaram praticamente 15, 20 minutos com aquela tensão, porque era uma agressão, né? Claro. Era uma reunião sobre uma agressão sobre um membro do grupo, não era assim, vamos reunir se estamos nos sentindo mal. Não, existe uma agressão contra eles, de fato, real, não foi uma agressão só física, psicológica, e agressões mais naturais contra nós negros, né? A violência psicológica, a violência moral, ética, nós estamos todo dia, enfrentamos todo dia o racismo estrutural. O Racionais viveu um racismo violento, real, físico. Físico, inclusive armado, né? E quando eles vêm pro ônibus, se reúnem, nós ali olhando, né? Toda aquela fala deles era um dialeto. Eu não conseguia entender uma frase que eles diziam. Uma palavra que eles diziam, eu não conseguia entender. Nada. Nem o nome deles não dava para entender. Era um próprio dialeto deles, da comunidade deles, da realidade deles. Gírias, códigos, vamos fazer isso. Nada eu conseguia entender. Aí eles decidiram tudo, e aí deu para baixar um pouquinho, o empresário veio, aí todo mundo sabe um pouco como é que é a história e como que o grupo vivia aquela época. E eu acho que isso é o diferencial um pouco trazer o Racionais, não no sentido musical, nem da cultura hip-hop, mas acho que é um pouco do sentido de quanto nós, negros, ainda estamos num estado de domesticação contra o sistema imperialista, né? Contra esse sistema opressor que
estava em vigência no governo federal esses últimos tempos, como ele consegue agendar na sociedade muito mais que na política e nos domesticar de uma maneira que, inclusive, os nossos próprios pares não conseguem entender o estado de opressão que a gente vive, não na perspectiva de uma revolta, mas na perspectiva de uma articulação e organização. Porque naquele momento, o Racionais ele apresentou para o Estado brasileiro um papel do negro brasileiro, no Estado como ele é, na sua história. E, claro, a estratégia hoje ela é duvidosa, a estratégia hoje ela é sempre colocada como segundo plano, como ela tá colocada ali. Mas eu nunca fui nunca fui um jovem ou na Restinga que estive vinculado a fenômenos que pudessem me levar a pensar em estratégias nesse lugar da exposição do corpo, da violência, ou né? Sempre tive o outro lado, sempre fui mais pacato quanto a isso, assim, mais assim, na ideia da paz, né? Da paz, né? Do que da ideia, mais um Gandhi, assim, uma coisa mais... o exemplo move do que... E, para finalizar, então, essa parte do século passado, não, do século atrasado, não tem que era 1990, Isso. Eu fiquei muito emocionado, chorei, inclusive, chorei bastante, assim, sabe? E para fechar esse século passado, da homenagem da Unicamp por Racionais, né? A aula magna com Racionais, né? Na Unicamp, agora esse ano, toda a aula da universidade. Isso aí é uma coisa, assim, cara, que nós não conseguimos ainda pensar sobre, sabe? Uma grande universidade, mas é uma universidade do mundo, assim, sabe? E ter uma aula magna, e ter uma aula inaugural, né, na universidade com Racionais nesse ano, e já tinha sido matéria de prova, já é matéria de vestibular, enfim, isso já era um grande fenômeno de história mundial, né, mas ter o Racionais nessa aula magna me fez trazer, então, para a minha história quanto um jovem negro de periferia, querendo tentar entender por que está vivendo no Brasil, por que ele vive nesse estado brasileiro. Pode crer. E, assim, a Restinga, ela tem essa característica de ser uma região construída a partir do êxodo das pessoas da região do centro, o êxodo forçado, né? Uma coisa super agressiva, que as pessoas foram obrigadas a sair da parte do centro, descendentes de quilombolas, várias pessoas que viviam no centro foram excluídas desse processo para o extremo sul da cidade, né? E dentro desse processo, o André, como eram as tuas referências naquela época? Porque a Restinga sempre foi essa questão da resistência, assim, né? E como eram as tuas referências, tipo, mais guri, né? Novo, com 16 anos, o que tu lembra de referenciais, tanto culturais quanto artísticos, assim, né? É que referências na periferia, elas são referências sempre assim, difíceis, né? Pode crer. Mas, claro, não podia falar, né? Eu também sou carnavalesco, então eu também tive a referência na escola União da Tinga, até que é uma escola mais nova, e agora estou mais vinculado ao Estado Maior da Restinga. Então, a minha referência sempre foi, nesse sentido, como eu falei no meio que uma feliz, né? Para mim é muito difícil ter referências pessoais, assim, né? Porque eu sou um cara que sempre participei de coletivo. Sim. Assim, ter claro, hoje Fanon é minha referência como autor, mas enfim, acho que o Estado Maior da Restinga, o Carnaval, acho que é uma grande referência para a cultura negra da periferia, em todos os sentidos, né? O Carnaval, ele dá sentido, e aí não é um sentido da branquitude, da visão eurocêntrica sobre nós, que talvez alguns negros pesquisem também isso dentro de alguns espaços e reproduzem de forma muito tranquila a partir da sua vivência. Não estou questionando. Tem muitas referências aqui em Porto Alegre, de blocos, que tem muitos negros protagonistas, suas referências, mas a minha referência no Carnaval ela não se dá desse lugar, se dá de um lugar assim e aí o terreiro também, né, de batuque, essas duas referências para mim são as grandes referências da minha formação, sem eu ter consciência dessa referência, só pela vivência. Eu vi pro Paiol, da Estado Maior da Restinga, e vivenciar aquela experiência coletiva, aquilo era transformador, muito mais que a própria consciência da ocupação cultural, das nossas reivindicações, que no caso com o samba, né? Com a letra do samba, o Carnaval é muito parecido com o rap, né? A mensagem, muito mais que a mensagem que é do momento histórico, o ato de se encontrar, o ato de nós nos encontrar coletivamente, como é no terreiro, aquilo para mim fez toda a diferença, sem sentido assim,
consciente. Isso é a minha revolução pessoal. Isso é a minha transformação. Porque talvez ali tenha vários atravessamentos do capital, do imperialismo, desse amassamento, desse acomodamento que esse sistema de total e todo dia de racismo estrutural, né? Todo momento, né? Tu pegar o busão, né? Para trabalhar, que é a minha realidade também, que eu sou um cara de busão. Hoje até meu pai me trouxe, mas não é sempre... Mas, né? Tu tem essa ideia do coletivo, essa ideia de estarmos juntos, essa ideia de ocupação negra junto, mas sempre com os atravessamentos mil, assim, se tu for... vamos fazer uma plenária no Banzo da Restinga ao centro, porque são 1 hora. Não é isso, entende? Não é isso, não estamos falando disto, não estamos falando de formulação, porque... É outras coisas que perpassam. Então, assim, as minhas referências, para ser objetivo, que eu falo pra caramba, mas enfim, é o carnaval, é o terreiro, é o rap, né? É o samba. Eu pude adquirir até o Edinho vai adorar essa fala agora, vai saber que eu pude Edinho. Eu pude adquirir agora uns 150 vinis, assim. Então, eu tenho uma nata, porque eu adquiri, mas eu peguei, né? Então, eu tenho a nata do samba. É Bete Carvalho, é Bezerra, é Amir Neto. Era isso que é a minha referência, né? Eu tenho um vinil, cara, que é uma referência até agora europeia, mas enfim, que ele tem um housing, que esse housing, que é o início da música eletrônica, a música eletrônica europeia, que hoje é fenômeno, a música eletrônica no mundo, tem milhares de DJs brasileiros, são riquíssimos no mundo inteiro hoje, mas na época era um outro tipo de música eletrônica. Inclusive, uma das responsáveis por o retorno do disco, do vinil. Que são... né? Isso, porque na Europa tem vinil de muitas outras coisas, não é só de black music, né? Que nem a gente pensa que no nosso mundo, mas tem vinil de música eletrônica, de muitas coisas. E aí esses DJs de música eletrônica, o pessoal que movimenta vinil, movimentou o mercado de volta, né? E sem falar que tem muitas empresas, né, na Europa que fabricam vinis, né? E aqui na América do Sul há uma escassez disso, é bem complicado, né? Então a maioria dos vinis são importados de lá. Então... Mas enfim, bom, essas são as referências, assim. Claro que, e para finalizar, são 2 mulheres negras, né? Minha avó falecida é minha mãe. Na real, eu também estou circulado por mulheres negras na minha formação de criança, também de jovem. Depois também vou também ter referências, assim. Então, a mulher negra, a matriarca, né? Sendo ela de que for, ela é também uma referência para mim, assim, né? De tudo, assim, não, também, de novo, não é essa questão racional, essa questão de formulação, essa questão de novo, é uma questão de sentido mesmo, assim, e para voltar, assim, as grandes lideranças comunitárias da Restinga são mulheres, né, as que estão na base social da mudança, daí, do sentido, do real, da formulação, são mulheres, quem transforma o cotidiano real são mulheres. Quem de fato muda mesmo algo que não é algo do discurso ou da imposição gênero são mulheres, né? E quem ocupa os espaços que devem ocupar para dar esse aconchego para nós, para mim, para as pessoas que estão nessa situação de viver na periferia, de trabalhador operário, de trabalhar para comer, também são as mulheres. E no fim das contas, quem vai te dar o abraço no final da noite são as mulheres, entendeu? Então, assim... E o estado das coisas é cruel, porque a violência aumenta para elas são as que mais sofrem, as que mais ganham menos, as que mais são violentadas, as que mais não têm espaços para expandir o seu pensamento, menos espaço e mais pessoas querendo fazer, e está dentro dessa concepção que eu também acho que é desse racismo e desse machismo, né, desse comportamento naturalizado de diminuição das pessoas pelo gênero que elas têm, né? Então, assim, essas são as minhas referências. E a Restinga é bem complexa, porque é um aglomerado bem grande. Então, sim, sim. Hoje, nesses últimos 9 meses, 10 meses que eu estou trabalhando na saúde, eu pude... É legal vir aqui falar, porque eu estou falando de um passado, de limites territoriais que eu tinha, de limites também de ampliar meu leque, mas... vindo mais agora, talvez nós chegar na fase mais artística, então, eu posso dizer que eu conheço muito mais hoje, claro, óbvio, né? Eu moro lá há 45 anos, assim, eu conheço muito mais lá hoje do que antes, né? Sim. Tá, mas isso é uma questão óbvia, né?
Sim, pode crer. E assim, eu acho que por toda essa tua caminhada, né, André, que tu tem na Restinga, na questão da cultura, né, tu tem uma identificação muito grande dentro do coletivo do Comitê de Resistência, né? Conta um pouquinho dessa história pra nós aí. Tá Como é bem. que começou essa história também? Tá bem. Não, assim, os movimentos que eu venho participando, eles são praticamente todos de esquerda. Eu nunca tive uma participação com movimentos de direita, assim, ou liberais, ou neoliberais, assim. Apesar que tem esse movimento muito forte na Restinga. A Restinga também é um lugar de movimento de pessoas que acreditam né, mesmo sendo uma periferia, Sim. tu pensar que pessoas são liberais, na periferia meio uma... Não sei se tem estudantes aqui, né, enfim... Mas tem, né? A periferia também está cheia de liberais, de neoliberais, né? Que compõem, inclusive, esse sistema que nós vimos no Estado brasileiro hoje de uma visão conservadora e violenta, né? E uma Restinga também tem, né? Como acredito que todas as grandes periferias têm. Eu nunca me aliei muito a esse setor, sempre me aliei a setores mais à esquerda, né? E o comitê e hoje também tem um comitê popular de cultura, né? Então os termos são bem parecidos na perspectiva de se unir num coletivo para pensar estratégias táticas para disputar essa narrativa política, né? Que parece que está acomodado nas periferias, né? E não está, né? A disputa na periferia é até maior que a disputa talvez numa universidade, que é uma comunidade, né? A URI de 25 mil pessoas, ou então num território mais centralizado de comércio. Talvez na periferia seja mais complexo a disputa desses pensamentos. E o comitê era uma ferramenta que eu também tive participando durante 10 anos, né, que era um grupo um pouco mais, que pensava já a política de base social de uma maneira mais à esquerda, bem mais à esquerda, né, de valores que não necessariamente sejam prioridades ou metas à tomada do Estado, né, a disputa do Estado brasileiro, do governo, né, de forma eleitoral, por exemplo. Não era um processo tático prioritário para esse espaço. Era mais daí foi o que era importante, era mais essa organização, elaboração e participação comunitária nas suas demandas e nas suas dificuldades, que são tremendas, né, dentro de uma comunidade. Então, eu acho que dentro desse processo histórico eu venho atuando, e hoje não atuo mais nessa tendência política, que tem uma tendência, como a outras, as que ocuparam Brasília agora de agosto, é uma tendência, não é um todo dessa extrema-direita. Então, mas assim, eu hoje penso de uma maneira mais de unificar mesmo a democracia, os partidos, as ideologias, as pessoas que acreditam na democracia como um processo de social, né, para o Estado brasileiro. Essas pessoas todas eu sou aliado, e elas sendo de que partido for, de que linguagem ideológica. Eu já não, hoje, diferente de antes, eu já tinha mais uma linha mais direcionada de estratégia no comitê, como nós estamos falando. Quando a gente conseguiu acessar o ponto de cultura, quando a gente conseguiu falar sobre, falar sobre saúde, falar sobre moradia, foi onde a gente conseguiu formular também e estar junto com pessoas que, de certa forma, não são militantes, nem são artistas, são pessoas do povo, que é uma dimensão que eu tenho hoje na saúde, de perceber as pessoas como pessoas, cidadãos, mesmo se ela for um artista, se ela for um poeta, se ela for um técnico, para mim, graças a essa experiência, de não ver as pessoas talvez com o que elas te apresentem, e aí tu diferenciar por isso. Não, tu não diferencia ninguém, tu vai ter um valor e depois tu vai ter fazer acordos táticos, estratégicos para ações, não vai ter como fazer todo mundo as mesmas coisas. Eu trabalho com a saúde hoje, vou ter mais facilidade de trabalhar com pessoas que têm demanda da saúde. Não vou querer que os artistas queiram comprar essa pauta imediatamente, mas podem, até porque eles são frequentadores do SUS. No fim da conta, ele vai para o posto, né? Ele não vê aquilo como importante de defesa, né? Mas no fim da conta ele vai levar a filha dele no posto. Mas quando se fala mal do SUS, ele não levanta a bandeira. Ele fica ali, ele até questiona. Pois não tem dinheiro mesmo, eu vi no jornal que... Mas ele reforça essa ideia, que é um fake news, entre aspas, que todo o sistema não é perfeito, óbvio. O SUS não é perfeito, claro que mas o sistema de saúde gratuito no mundo só o Brasil tem. Os Estados Unidos não tem, que talvez ele preserve o país americano ou goste de um outro tipo de... Mas hoje tem modelos parecidos, mas nenhum modelo consegue amparar, né, o povo como o SUS, até porque a gente está num país quase continental, né, cara? Então é um país muito grande. Então, pequenos países, né, que podiam ter isso
podiam colocar esse sistema de uma forma bem mais fácil, não conseguem, né? Então ele é um sistema complexo e, como todo sistema, ele tem suas falhas, né? Mas imagina nós sem o SUS, né? Passando por uma pandemia aí que a gente passou sem o SUS, cara, o massacre já foi um massacre. O massacre seria, olha, o triplo, sei lá, é até complicado a gente pensar. Mas, assim, trazendo mais para essa área da cultura, né, André? Tu foi um dos caras, claro, sempre reforçando o pensamento coletivo junto com outras pessoas, né? Mas tu foi um dos caras que começou o processo dos pontos de cultura, né? Principalmente naquele lado da Restinga, no extremo sul, né? Então, conta para nós um pouquinho. Eu sei que eu participei um pouco desse processo também. Bastante, Mas, né? Bastante, né? Mas a gente, para quem não sabe, a gente fizemos algumas viagens, muitos debates, muitas coisas na implantação dos pontos de cultura pelo Ministério da Cultura na época do ministro Gilberto Gil, né? Então, como é que foi essa experiência de poder estar levando essa oportunidade pro teu bairro, né, cara? Onde tu te criou e tal. É muito legal. Essa é uma política estruturante muito importante, né? Que à época até a gente retomar, a gente tinha pouca compreensão. O Estado brasileiro ainda até hoje, né? Ele tem um limite estruturante para poder que outros grupos não tradicionais na arte, na cultura, eles possam acessar. Nós temos ainda no Estado, a gente tem uma condição de política pública ainda, depois desse desgoverno aí, a gente ainda teve mais retrocesso de um processo que estava começando a se construir da cidadania cultural como um direito real, não só um direito menor, um direito a se ver, né? Vou lá e sento com o prefeito, vou lá e sento com o governador. Aquela coisa da pressão, acho que o Hip Hop vive ainda até hoje isso muito forte. A questão do programa Cultura Viva, que o presidente Lula, na época do seu primeiro e segundo governo, implantou junto com o Gilberto Gil, o ministro Gilberto Gil, ele é base a essa ideia que nós estamos discutindo desde agora, que é tornar a cidadania cultural como um direito. Não só direito ao artista e ao produtor cultural. Não é uma questão de divisão. É porque, de real, não está todo mundo junto. Né? O produtor cultural, o artista, eles respiram aquilo. Mas direito à cultura não é só para quem respira, é para todo mundo. Para todo mundo. É para todo mundo que nem quer estar na pauta. Que muitas vezes nem sabe que está fazendo sabe. cultura. E aí que é o detalhe. Essa questão de não saber o que tu fazes, ele é praxe na cultura brasileira. Com certeza. Porque tu imagina a Restinga, por exemplo, para dar um exemplo da questão da cultura viva, como ela é importante para nós ressignificar o olhar da Restinga. A Restinga é um dos lugares de maior manifestação de cultura de matrizes africanas no Brasil. Com certeza. E as pessoas não sabem. Né? E ela porque ela foi criando casas, as pessoas foram se organizando nos seus lugares de esquina, foram criando manifestações de várias, da manifestação do Batuque, né? Tem uma dimensão grande disso. E foi, se eu não tenho conversa, tem 1.000, 2.000, 3.000 na comunidade. E eles não têm, dentro do direito de cidadão brasileiro, de acessar os recursos dos impostos, de todas as questões que o Estado... Eles não acessam, não sabem, não pedem, não estão dentro dos processos. Por exatamente não saber. O Cultura Viva, ele vinha para dizer, não é de vocês. Não existe um favor. O Cultura Viva, ele se estrutura dentro do Estado brasileiro como um direito. Então, quando tu conversar com um artista, com um fazedor de cultura matriz africana, ou com um indígena numa comunidade, vai dizer, não, isso aqui é teu direito, não estamos aqui convidando vocês para vir. Isso aqui é o direito de vocês. Conheçam o direito, porque, né, não tem como tu... E a pessoa vai conhecer, mas eu posso participar desse processo aqui, como o da Aldir Blanc, eu tenho direito a um valor de orçamentário, porque eu tenho direito. Não é para fazer um show, não é para fazer uma batucada, não é para trazer um rapper conhecido para ir para dentro do terreiro, fazer como já se tem rap de terreiro. Não é para isso. Não é produção cultural. É o direito teu. Tu faz isso. O Mink, antes do golpe, estava muito nisso. Assim. Tu vai lá e tu tem o edital FAC digital do início da pandemia também era nesse mesmo lugar, que é muito difícil. É poucas experiências que tem disso. Esse é nosso tensionamento hoje com Cultura Viva. O Cultura Viva é uma ferramenta de direito, não tem nada de concorrência. Não tem nada de disputa aqui, disputa ali, se tu tem um chapéu mais importado ou menos importado, se é tecido. Não tem. É o direito. Aí, claro, necessita ter um mapeamento, necessita tu ter dados, né, de onde estão esses fazedores, o que eles estão, como é que eles se organizam. Claro, aí requer um levantamento de dados, uma pesquisa de dados. E isso é importante porque, junto a isso, nós hoje estamos aí pulando um pouco com um convênio, com uma parceria com o Instituto Federal da Restinga, e é graças um pouco a esse estímulo do Cultura Viva, que faz tu fazer pontes com vários organismos sociais. Não basta tu só também ser um coletivo cultural periférico de matriz de tradição, ou que seja de uma comunidade indígena, mas tu também tem que dialogar com a escola,
com a universidade, não é? Fico lá só recebendo o meu direito também, é importante, vai ser por aí. Mas tu precisa também abrir, né, para te poder criar teias e relações. A política cultura viva hoje, graças à nossa luta, e graças do alvo também, o alvo cultural, o ponto de cultura é muito importante nessa luta. A gente tem uma lei estadual, tem um comitê estadual, tem uma certificação estadual, né? O Estado gaúcho hoje nos aceita e tem que nos aceitar e tem que, né, com dificuldades, porque todos nós somos pretos, todos nós somos periferia, todos nós somos do interior, somos da periferia do interior. Né? Então, dentro de uma linguagem, de uma característica da produção cultural, é quase incomum. Né? Sim. Não, né? Fora o hip hop, né? E depois talvez o Alvo tenha mais consciência desse mercado do funk, do rap hoje atual, né? Dessa, que também é muito grande, né? Os maiores artistas do Brasil dentro do sertanejo é o funk, né? Assim, em termos de mercado, os dois maiores artistas brasileiros, né? São do funk, que é muito ligado à cultura do hip hop, muito ligado à cultura da periferia das favelas, muito vinculado a esse pensamento, né? Então, os maiores artistas do Brasil hoje no mundo são duas pessoas do funk. Depois, no Brasil, tem os grupos do sertanejo, que daí nós já falamos sobre o investimento. Então, pensar que dentro de onde nós estamos, o investimento privado ele não existe. Pensar que ele existe a partir de uma produção muito individual do artista, daí que nós vamos aqui questionar, pensando nesse DJ que fez as batidas do Racionais do Marighella lá do Piauí, que fez os beats do Racionais da música Marighella do Piauí, que é lá do nosso grupo, do MOB, lá da associação lá, do Gil, aquela galera que produziu, ficou anos experienciando a questão do beat, porque tinha material a partir do Cultura Viva, porque o Cultura Viva possibilitou um equipamento tecnológico, depois eles foram se organizando. Tu pensar que não é uma realidade nacional hoje nós termos, fora o movimento funk, tu ter, a partir dessa política pública, uma entrada em massa no mercado. Por quê? Porque, de fato, o mercado ele também exclui pela própria condição, não pela produção do talento. Pode crer. Entendeu? Porque assim, e a política pública como Cultura Viva, ele é fundamental nós selecionar cada vez mais os governantes que ela seja maior. Porque a experiência do Piauí, a experiência desse DJ que fez a batida do beat do Racionais, ela é uma experiência, parece pequena se tu for ver bem num globo, mas ali ela é a comprovação da importância do investimento a longo prazo. Porque essa coisa do descartável, do momentâneo, também é uma coisa meio fantasiosa. Né? O fulano lá estourou e tal. Não, gente, na boa, assim, é muito dinheiro investido ali, entende? Sim. Saca? É que nós falamos da questão do sertanejo, do sertanejo que é muito dinheiro investido. E se eu sou um cara de periferia, se eu sou um cara com o que eu vou ter que me vender a ideia para mim conseguir captar esse dinheiro? Né? O que eu vou ter que me individualizar? Vou ter que me tornar uma empresa, vou ter que me tornar um cara que tenha essa ideia do individualismo, da coisa, eu tenho que ter dinheiro para contratar, toda uma série de coisas. Quando é o contrário que o Cultura Viva propaga. O Cultura Viva pensa numa história a longo prazo, mas mais coletiva, né? Onde tu abre espaço como esse aqui, né? Como do álbum. Eu acho que a questão dos pontos de cultura é potencializar aquela tiazinha que vende artesanato e tal. Primeiro, de saber que ela tá dentro do processo cultural, né? E depois, promover que essa tiazinha possa ter multiplicadores, possa ter pessoas que possam tá seguindo o que ela tá fazendo dentro desse processo cultural mesmo, fortalecendo esse processo cultural comunitário de identidade, que a ideia do Cultura Viva é preservar essas características também, né? Eu acho que isso é bem claro, assim, dentro, é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil de se fazer, porque a gente está nessa questão de dar mérito, de gerar muita grana, e muitas vezes o trabalho a longo prazo, esse trabalho de multiplicador, esse trabalho que a gente faz hoje, né? Porque a gente somos filhos desse processo cultural que nos trouxe até aqui, né, André? A gente está fazendo podcast aqui, a gente está dentro desse espaço aqui, porque a gente acessou a cultura como política pública, né? E construímos esse espaço para a gente dar voz para outras pessoas que vêm para frente, né? Vêm na frente. Então, eu acho que esse processo dos pontos de cultura, ele deve ser divulgado, assim, né? Que daí é um contraponto pelo outro lado, que é a indústria, né? A indústria vem, injeta dinheiro, cria grandes fenômenos e depois ela vai embora e azar, não fica mais nada, né? Nós não, a gente constrói pessoas que pensam, que raciocínio, que refletem sobre a sociedade, sobre o seu meio, sobre o seu bairro, né? Então eu acho que essa é o nosso papel, né? De agentes culturais mesmo, assim.
Pelo menos eu vejo E isso. só para registrar, que a gente podia até colocar no podcast o link, nesse momento está aberto para certificação de ponto de cultura, né? Então acho que era importante registrar isso. Eu não tenho de cabeça aqui o link, mas ele vai ficar até dia 28 de fevereiro, ou 18 de fevereiro. Eu acho que era importante estimular quem assiste esse podcast, ou quem assiste essa gravação no YouTube, que é aqui da Zona Norte, ou de outro lugar do Rio Grande do Sul, que eu acho que o Alvo tem uma amplitude muito grande no Brasil, o Alvo Cultural, que ele possa pensar o seu coletivo se ele não tem interesse em se certificar como ponto de cultura. Pode crer. Claro que aqui a gente não está conseguindo deixar muito escurecido a dimensão da política. Uma política de mais de 10 anos, uma política estruturante dentro do Estado racista, do Estado meritocrático, o Estado eurocêntrico. O Estado brasileiro, ele é isso. O gestor muda, né, como o gestor que está agora, né, pensa a estrutura de uma forma mais inclusora, mais popular, mais acessível, aumenta o salário mínimo, aumenta o Bolsa Família, distribui Bolsa Família para o povo. Mas o Estado brasileiro, ele é um Estado engendrado nesses valores. E o Cultura Viva, ele quebra essas questões, porque daí é bem a ideia que a gente estava falando antes. Ele certifica essa entidade, esse coletivo aqui da comunidade da Quintana, ou da Rubem Berta, ou da Leopoldina, que a gente certifica e esse grupo está certificado como uma certificação cultural, que ele, a partir disso, ele tem uma certa credibilidade e facilidade para acessar a política pública e poder trazer outros. Porque no Aldir Blanc, os pontos de cultura serviram como uma ponte para vários mestres. Sim. Né? Tu fez, ela fez, acho que o Edinho, todo mundo fez, eu acho, essa experiência, mas ou se não fez, soube que é o seguinte: pá, cara, tu tá no WhatsApp ali, quando o cara te mandou, é o seguinte, pá, não sei como que é me cadastrar no Aldir Blanc para ganhar o auxílio, sabe alguma coisa e tal. Cara, eu passei praticamente todo o ano fazendo isso. Sim. Vem aí, acessa, a gente ajuda. Mandava lá o link, o cara te mandava a foto, os caras não sabiam botar o PDF, transformar o PDF em JPEG, coisas básicas. Sim. E tu foi fazer. Cara, os pontos de cultura fizeram isso o ano inteiro. Sim. Sabe? E isso não está na política pública, isso não está lá no critério de tu acessar uma LIC, uma Rouanet, uma grande empresa. Não está esse fenômeno da coletividade, da atuação coletiva sobre a participação de outros, que são legítimos, mestres. É muito são próprio legítimos. da base, né? Muito saber que o cara é legítimo, porque tu tá falando com um cara que é legítimo, tu não tá falando com um cara que, eu quero falar, mas quem tu é? Não. Peraí. Sim. Você tem um edital da cultura, se tu é do. Né, tu faz outra coisa, né, não é, então não desculpe, te direciona para outro edital. Então, assim, essa ideia de uma política pública acessível, de uma política pública que realmente busque as pessoas que realmente são os protagonistas, mas que o Estado brasileiro, historicamente, ele exclui e ele afasta, na real. Na real, assim, o Estado brasileiro criminaliza os nossos movimentos, criminaliza as nossas bases, criminaliza a nossa gente. Então, essa nossa gente, ela não quer nem ver. Tu vai falar com uma liderança de terreiro. Assim, hoje, tu vai falar, mas olha, vamos sentar, tu tem uma credibilidade de falar, olha, a gente tem que acessar, a gente vai aumentar aqui, a gente vai tentar que seus filhos tenham condições de fazer o que quiserem, suas filhas o que quiserem. Não, nem quero. Nem quero envolver porque existe essa ideia, e essa ideia ela é real. E o programa Cultura Viva, ele vem para... E vai ter muito mais investimento agora. Sim. O presidente Lula já tem, assim, vai ser o Ministério da Cultura, nossa refundação, vai ter recursos como nunca na história do Brasil teve. E eu acho que o papel da gente agora é realmente chamar todos os nossos irmãos, explicar para eles de forma bem tranquila e carinhosa, dizer que esse direito está adquirido e esse direito tem que ser acessado. Esse direito é um direito que é de livre, né? De livre participação e espontaneidade dele. Isso não existe um critério mínimo que ele não possa acessar. Claro que ele tem os seus deveres, seus direitos de ter essa condição, né? Uma coisa também, né? Agora, esse edital, o FAC Digital, ele é um edital interessante. Os editais da Aldir Blanc também são interessantes. Eu acho que o que fica para nós, em termos de trajetória cultural, que é o edital que eu trabalhei, né? Ele é fundamental também, porque vejo nós da comunidade, nós somos seres de trajetória, né? Nós somos seres... Sim. Na comunidade, tu vai falar com uma liderança de terreiro, ele é, além do líder, ele é o alabê, ele é o diretor da visual. Aí tu vai qualificar ele em quê? Mas estou dando um exemplo como... Posso dar um exemplo na questão do terreiro, mas eu também, né, sou ator, sou radialista, sou produtor, né? Quer dizer, eu acho que nós temos uma tarefa de mudar um pouco também essa ideia de produção cultural, essa ideia de arte, essa ideia de política pública da cultura. É um pouco de um desafio muito grande, assim, mas é a realidade, porque se nós entrarmos só no jogo da política pública ou do mercado cultural, os nossos não vão acessar, né? Porque eles não estão dentro desse... Né, não são um produtor cultural, ele não é ou ela não é uma dançarina
né, de uma Miguel, uma Dança de Sim. ela é produtora, ela é dançarina, ela faz figurino, ela faz cenário, ela faz a iluminação, ela faz a maquiagem, e ela se forma para isso. Ela não é uma pessoa que está desqualificada ou não tem qualificação. Pelo contrário, ela se forma para isso. Ela é uma profissional. Ela não é uma profissional do estilo da política, da caixinha da política, que está ali. Ela não é. Mas se tu for e tu conhece o alvo, é protagonista, é uma liderança aqui dentro da comunidade, vocês conhecem todo mundo. Sim. Vocês não, como nós na Restinga, nós sabemos. O cara tem um pouco mais de limite, beleza, se saber, né? Não que tu vai dizer. Mas nós conhecemos as pessoas, nós vivemos onde nós militamos. Nós não somos só um grupo de produtores que vão lá, apresentam seu espetáculo e vão embora. Eu acho que é por isso, né, André, que esse processo cultural ele é importante, né? A gente está falando sobre os pontos de cultura e eles são extremamente importantes para a gente conhecer realmente a pessoa que está lá dentro e dar esse empoderamento para ela saber que está fazendo cultura e para ela ter outros multiplicadores. Cara, o papo tá tribom, mas infelizmente a gente tem o tempo, senão a produção ali, minha parceira Maria e meu parceiro Edinho, eles me tiram a cabeça aqui. Então é o seguinte, queria te agradecer, André, mais uma vez, né, de tantas outras caminhadas que a gente teve. Mais uma vez a gente queria te agradecer pela participação desse projeto, que é super importante para a Alva, é super importante para Porto Alegre, super importante para os bairros de Porto Alegre, né, principalmente para Restinga, né? Então eu queria pedir pro pessoal acessar o canal, queria pedir pro pessoal ativar as notificações, se inscrever no canal, né? E para tá podendo curtir essa entrevista e outras muito mais que virão, beleza? Obrigado, André, valeu, tamo junto, é nóis.